Olá! Se você já tentou fazer o orçamento anual da sua família, sabe o quanto é difícil. Agora imagine montar o orçamento do governo inteiro. Além de saber tudo o que tem, o que deve, o que está sendo feito e o que pretende fazer, é preciso estimar quanto vai arrecadar e como vai usar cada real. Para facilitar essa tarefa, o governo prepara antes uma série de regras que vão servir de base para o orçamento. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO deve ser votada aqui no Congresso até o fim de julho. Neste Agenda, nós vamos mostrar quais são e como devem ser usados os parâmetros da LDO. Assim você pode começar a entender como é usado o dinheiro dos seus impostos, recolhidos pelo governo federal. Quem vai nos orientar nessa aprendizagem é o consultor de orçamento do Senado Federal, Otávio Gondim. Otávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado pelo convite. Por gentileza, você tem larga experiência, né? Você já me disse que está aqui no Senado já há mais de 20 anos, lidando com orçamento. São 28 anos com orçamento, aqui no Senado tem um pouco menos. Aqui no Congresso, na verdade, somando a comissão mista, mas o Senado eu tenho talvez uns 15 anos. Antes do Senado você estava então no governo? No Ministério do Planejamento. Bom, então você lidou diretamente com esses números todos. Sem dúvida. Otávio, então assim, vamos começar por essa questão dos parâmetros, né? Até para que as pessoas possam entender que é a base, é o que diz a forma que o governo deve elaborar o orçamento, né? Mas existem alguns números que são esses parâmetros que a gente ouve falar muito, né? Que é a estimativa de IPCA do ano, a estimativa do câmbio do dólar, a estimativa do PIB. Como é que é isso? Como é que são feitas essas estimativas e qual é o nível, assim, de precisão delas? Bom, eu acho que vale a pena talvez a gente remontar a origem da LDO, né? A LDO ela é um documento, uma lei de interesse do parlamento para fazer parte do processo orçamentário depois do regime de exceção, quando lhe foi alijada a participação e competência, enfim. E daí que as premissas ou as prioridades, as metas que são definidas aqui no parlamento, na lei, elas devem ser detalhadas depois pelo executivo, que tem acesso aos dados sobre a execução dos programas, sobre a capacidade de arrecadação. No momento de elaboração, portanto, a gente tem alguns casos que são limitações legais e constitucionais, como o teto do gasto, como limite para despesa com pessoal, que consta da Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites de despesas discricionárias de cada um dos entes, mas temos um outro conjunto de parâmetros que eles são de comportamento esperado da economia, né? Então, essa primeira grade de parâmetros, né, sobre PIB, sobre expectativa de inflação, de taxa de juros, ela é elaborada pela Secretaria de Política Econômica. A expectativa de arrecadação, naturalmente, tem participação da Receita Federal naquilo que são receitas administradas, né, pela Receita Federal. A acuidade desses dados é muito grande. É claro que o governo ele tende a apresentar com algum otimismo metas que são factíveis, mas com algum otimismo, claro, porque precisa, por assim dizer, animar os agentes da economia, né? Mas para você ter uma noção, Antônia, assim, da acuidade, o mercado ele tinha de expectativa de crescimento do PIB para 2023 em 0,8%. O PIB cresceu 2,9%. Então, houve uma calibragem na expectativa do mercado em relação ao que o governo tem declarado nos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas primárias e no que fez constar da LDO, houve uma calibragem, quer dizer, qualitativamente todos observavam o movimento para o mesmo lado, né? Agora, quantitativamente, as discrepâncias são menores, né? Com esse mesmo dado de crescimento, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, nós temos uma projeção de PIB, para 2025, nós temos uma projeção de PIB de 2024 estimada em 2,22%. O relatório Focus, né, que é do mercado, de 10 de maio de 2024 agora, estima em 2,09. Então, existe uma convergência bastante grande assim nesses parâmetros. Está muito próximo, né? Eu vou pedir para o nosso diretor de gravação colocar aqui na tela. Exatamente, a gente fez um quadro a partir da nota técnica, né, que é a consultoria do Senado com você e outros consultores e juntamente com a consultoria da Câmara. Vocês todo ano elaboram uma nota técnica que serve de base depois o ano
ano inteiro para a gente mostrar esses parâmetros macroeconômicos. Então, a perspectiva de inflação pelo IPCA para 2025 é 3,1%, né? PIB, 12,4 trilhões de reais, isso tudo é real, obviamente, um crescimento de 2,8%, um salário mínimo de R$ 1.502, uma Selic média, que é o juro, né, Selic, 8,05%, dólar de um câmbio de R$ 4,98 por dólar. Então, isso aí pode ser mudado quando o governo mandar a lei de orçamento, porque a LDO vai servir de base para a lei de orçamento que deve ser encaminhada no segundo semestre, não é isso? Tem algumas dessas variáveis que elas poderão ser alteradas, né? E tem outras variáveis que vão ser alteradas em lei própria. Por exemplo, salário mínimo. Salário mínimo, ele é calculado com base numa valorização real que foi reestabelecida na União por meio da Lei 4.663 do ano passado, né? Que se o resultado do PIB do ano anterior for positivo, esse PIB positivo é incorporado ao salário mínimo. E o resultado de 2023 foi de 3%. Essa variável não altera, porque o PIB já foi medido, né, para 2023 e a gente já teve esse crescimento de 3%. Mas, além disso, nesse cálculo, nessa estimativa do salário mínimo, existe uma projeção da inflação de 12 meses, fechando o período em novembro desse ano. Essa projeção pelo INPC é de 3,35%. Pode ser que haja uma variação. Para a gente ter uma ideia... Porque você falou INPC só para a gente... Porque a inflação medida pelo governo para os cálculos é o IPCA, mas o salário mínimo é registrado pelo INPC. São dois parâmetros diferentes. Isso, né? O IPCA é considerado o índice de inflação oficial no Brasil, né? Para todos os fins, ou para quase todos, né? O salário mínimo, por exemplo, não, né? Mas, para a gente ter uma ideia como pode ter essa variação, no momento do encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a perspectiva da inflação para 2024, medida pelo IPCA, era de 3,5%. Agora, ontem dia 23. 22. Dia 22 de maio de 2024, o governo soltou o relatório de avaliação das receitas e despesas primárias relativas ao segundo bimestre e refez essa expectativa de inflação para 3,7%, o que se aproxima mais da expectativa do mercado, que é 3,76%. Então, alguma variação ela vai acontecer. Medida a inflação, não é nem... na realidade, não é nem só na proposta orçamentária para o ano que vem. É que, medida a inflação efetiva em novembro, aí sim o governo vai poder editar uma medida provisória ou encaminhar um projeto de lei, usualmente é por medida provisória, para que o salário mínimo possa valer a partir de 2025. E é claro que isso tem uma importância grande no orçamento em razão dos benefícios que são calculados com base no salário mínimo, né, de assistência e de previdência social. São benefícios importantes, que é uma conta importante que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma das maiores contas. É uma conta bastante elevada. Nessa expectativa de crescer o salário mínimo de 1.412 esse ano para 1.502 no ano que vem, são R$ 90 na diferença do salário mínimo. O que nós temos de impacto direto nas contas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social é que a cada real alterado no salário mínimo, a gente tem um impacto de 385 milhões e meio, 385 milhões e 500 mil reais no fundo. Né? Então, é um impacto significativo. No né? Fundo de Previdência. Claro que, assim, não estão sendo avaliados, não tem uma sofisticação nesses modelos para avaliar o efeito que esse ganho de massa da massa salarial tem na economia, que aí vai ter, eventualmente, arrecadação tributária pelo consumo. Nós estamos falando, assim, só no impacto direto sobre o regime geral da Previdência. Tá. Né? Aí a outra parte que se faz é esse cálculo do impacto na economia, que pode, inclusive, gerar uma arrecadação maior para o governo, né? Isso, e aí a gente vai ter uma projeção de receita maior para o ano que vem, né? E é claro que a gente está falando aí desse impacto só das contas do governo federal.
federal. Aqui, quando a gente está nessa conversa, não entra o orçamento nem dos estados, cada estado faz o seu próprio orçamento, e nem dos municípios, né? Mas esse conjunto, assim, esses parâmetros, eles servem também para os estados e para os municípios, mais ou menos. Em geral, eles acolhem, porque o conhecimento do governo federal sobre essas variáveis macroeconômicas é muito maior, porque, inclusive, dispõe de instrumentos de política monetária e de política fiscal para interferir, né, na evolução desses parâmetros, né? Mas não é obrigatório. Tá. Eu vou aproveitar que eu falei dessa conversa dos estados e municípios e vou pedir ao nosso diretor para colocar um outro quadro que nós montamos aí, repetindo que esses dados, a fonte desses dados todos é a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, a partir da nota técnica que a Consultoria de Orçamento do Senado monta. Então, essas metas fiscais, e aí eu queria explicar um pouquinho melhor, uma meta fiscal que seria uma proposta, no caso hoje, de déficit zero, ou seja, uma conta neutra, né? O governo não terminaria nem com déficit, nem com superávit, mas pode ter uma variação de 25%, pode estar um pouquinho ou para cima ou para baixo. Dívida líquida da União chegar a 66,04% do PIB, eu queria que você falasse um pouquinho disso depois. Receita primária, ou seja, arrecadação de impostos e previdência, 2,58 trilhões. Despesa primária, 2,34 trilhões. E resultado da União, 29 bilhões de um déficitzinho, mas que não é considerado tecnicamente déficit porque está dentro da variação de 0,25%. É isso mesmo? Mais ou menos isso. Explica um pouquinho melhor para a gente aí, vamos lá. Bom, a meta do governo é de resultado equilibrado. Esse 0,25, ele vem da Lei Complementar número 200, né, que estabelece o regime fiscal sustentável. A rigor, pela própria LRF, era possível adotar uma banda de resultado fiscal, mas, enfim, o governo só adotou com a edição da Lei Complementar 200. A expectativa mesmo do projeto de lei é de superávit do governo central de 10,8 bilhões de reais, excetuados 39,6 bilhões em precatórios. Houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na DPF 7047 e na 7064, que o que a gente chama de subteto de precatório, né, que foi estabelecido na Emenda Constitucional 114, dizia o seguinte, essa emenda constitucional dizia que, mesmo inscrito no período correto, o precatório, né, decisão transitada em julgado, os valores para pagamento desses débitos da União, eles se submeteriam a um limite. Então, a gente teria de obedecer uma determinada ordem. Requisições de pequeno valor, os precatórios de alimentícios de valor menor, depois os de valor maior, até, enfim, pagar todos os credores da União. Por quê? Porque cresceu muito, os precatórios cresceram muito na União nos últimos anos, possivelmente por teses administrativas, né, que se observaram danosas, né, para os contribuintes, mas também por celeridade da justiça, né? E cresceu assim da ordem de 40 para 80 bilhões em um ano. E aí teve aquele calote, aquela jogada para frente, isso. Não sei qual é o nome técnico aí, dos precatórios que deveriam ter sido pagos em 2022, 2023 e não foram. Isso. Aí, no final do ano passado, no julgamento dessas duas ADPFs, o Supremo disse que o valor que ultrapassa esse limite da Emenda Constitucional número 114, eles estão autorizados a serem pagos, né? Pode ser aberto um crédito extraordinário ou fazer constar do orçamento agora, né, no nosso caso, mas o ano passado foram abertos créditos no valor de 93,1 bilhões. E esse valor que excede o teto, ele não se submete ao limite das despesas primárias, né? Então, para 2025, a nossa expectativa é que o que vai exceder esse limite da emenda 114 é de 39,6 bilhões. Por isso é que a expectativa de superávit de 10,8 se reverte aí em um déficit de 29,7. Mas esse 29,7, ele não vai ser computado para fins de cumprimento da meta fiscal. Então, nós não estamos falando nem daquele 0,25 ali do PIB. Né? Para a meta fiscal, tirando os 39, é como se a gente tivesse tido um superávit de 10,8 bilhões. Né? Então, e essa comparação, essa questão da dívida líquida, porque a gente ouve falar muito de a dívida líquida, a dívida do governo está muito alta, está no limite insustentável, como é que está? É um número diferente dos números que a gente vê normalmente, né?
Porque, na verdade, o governo ele poderia ter avançado um pouco mais no arcabouço fiscal e trabalhado com controle de outras coisas que não só as despesas primárias, na minha forma de entender. O nosso foco continua sendo as despesas primárias. E, na verdade, o que dá a necessidade de financiamento do setor público junto ao terceiro é o resultado nominal. Para, assim, simplificar, ou fazendo um paralelo aqui bem vamos dizer assim, bem rudimentar, a receita e a despesa primária é como se fosse eu receber o meu salário e com ele gastar pagar as minhas despesas ordinárias do mês, né? Então, pagar a escola do filho, pagar o aluguel, comprar comida, etc. Tudo que tiver fora dessa relação normal de manutenção da família, por exemplo, tomei recurso emprestado num banco, vendi um carro para poder ter uma receita a mais, paguei esse banco, paguei um juro de uma dívida que eu contraí, eu recebi um juro de um empréstimo que eu concedi, tudo que esteja fora do meu salário e das minhas despesas de manutenção são consideradas receitas e despesas financeiras e não entram no cálculo primário, mas entram no cálculo do resultado nominal. Os juros que eu pago e os juros que eu recebo, não todas as receitas e despesas primárias, mas os juros que eu pago e recebo, eles entram no cálculo do resultado nominal. E ele é que vai me dizer, de fato, se eu vou endividar ou não, se eu tenho necessidade de financiamento ou não. Como a dívida pública está bastante elevada, né, pegando o outro número ali de 66,4, veja que em 2021, no final do ano, a nossa dívida não chegava a 5 bilhões. Agora, no final do ano passado, ela estava em cerca de 6,6 bilhões. 64% em 2025 vai ser cerca de 8 trilhões, perdão. Vai ser cerca de 8,2 trilhões de reais, né? Porque o resultado nominal ele tem sido negativo, né? Certo. Eu queria passar para um outro aspecto, que é a questão de como esse orçamento, dos limites de despesa dos poderes. Porque nesse orçamento aí, que eu vou pedir o Sérgio para colocar um outro quadro, que é o limite de despesas dos poderes. Porque quando a gente fala desse orçamento, parece que é só o orçamento do governo federal. Mas não, o governo federal arrecada e ele tem o orçamento que ele monta, mas ele também entrega uma quantia de recursos para os outros poderes administrarem também. Que é do Executivo, então, 2,131 trilhões, para o Judiciário, que aí é o segundo maior orçamento, 59 bilhões, Legislativo, 17 bilhões, Ministério Público da União, 9 bilhões e Defensoria Pública da União, 755 bilhões. São bem menores. Não são outros poderes, MPU e Defensoria, mas eles têm um orçamento próprio que é entregue pelo governo e eles administram, é isso? O chamado teto dos gastos, ele foi introduzido no nosso ordenamento com a emenda constitucional 95 e ele tratava dos valores dispendidos por cada órgão e poder de estatura constitucional em 2017, sua atualização pelo IPCA. Com a revogação da emenda constitucional 95, né, com a emenda 126 e com o novo arcabouço, né, a lei complementar 200, aí passou-se a prever um crescimento real das despesas entre 0,6% e 2,5%, desde que limitada a 70% do crescimento das receitas, no caso do valor acima de 0,6%. Ou seja, se a arrecadação aumentar em 100, a despesa pode aumentar em 70? Em até 70%, desde que não passe 2,5% do crescimento real da despesa. Então, nós temos duas travas, né? Certo. Então, esse crescimento de despesa é para poder garantir o mínimo que nós entendemos que seria razoável para a manutenção das políticas públicas discricionárias, né? Mas ainda tem um teto, portanto, né? Não é porque a emenda constitucional, a emenda do teto, ela foi revogada, que, na verdade, a gente deixou de ter o teto. Agora, a gente tem uma atualização desse valor no teto. Mudou o nome um pouquinho. Mudou o nome. Tá. Mudou o nome e mudou o valor, né? Porque agora a gente tem um crescimento real. E isso tem sido discutido agora com expansão de despesas obrigatórias, aí, com medidas tramitando no Congresso. Né? Vamos, então, passar para o próximo ponto, que é a projeção dos gastos e dos investimentos. E eu vou pedir novamente o Sérgio para mudar a nossa tela, porque aí aqui a gente vê para onde vai, qual é, não é nem a estimativa, né? É como é que o governo pode se mexer, porque são despesas, muitas delas mais ou menos fixas. As despesas previdenciárias, e aqui entra o regime geral da Previdência, entra a Previdência dos servidores públicos, federais, e entra a Previdência dos militares, que é a parte. 989 bilhões, quase 1 trilhão.
né, daquele dinheiro que tinha de arrecadação no seu orçamento, de previsão de orçamento, isso aqui já é, assim, bastante, né? É quase a metade, uns 40 e poucos %. Pagamento de juro de dívida, que também não pode deixar, é a segunda maior despesa. As transferências para estados e municípios, 537 bilhões. A despesa de pessoal, aí aqui é pessoal da ativa, é salário, não é isso? E do executivo, do poder executivo no país inteiro, 414 bilhões. Os precatórios, que é aquilo que você falou, que são as decisões da justiça. E as emendas parlamentares também. E a gente ainda tem uma coisa que está assim, meio que nem é despesa, nem é receita, mas também que são os subsídios ofertados para empresas, para instituições, até para os cidadãos, né, com os abatimentos de imposto de renda. E os investimentos, o que sobra para investir é muito pouquinho, né? Na verdade, a gente tem uma estrutura bastante rígida do orçamento federal. O orçamento federal ele tem cerca de 91% dos recursos alocados, eles são decorrentes de obrigações legais ou constitucionais. Então, são normas que antecedem o período de elaboração do orçamento e que determinam para o Estado uma determinada obrigação. Então, um pagamento de pessoal, né, pagamento de um remédio ou de uma terapia para uma doença coberta por uma determinada lei. Então, a discricionariedade ela fica bem pequena, né? Nesses números, a gente poderia talvez tirar esses 537 das transferências, que é o que faz a diferença lá entre a nossa receita primária e a despesa primária, para chegar à expectativa de resultado primário na tela anterior, né? Por quê? Porque isso não são recursos propriamente da União. Às vezes são de arrecadação de tributos da União, mas que a própria Constituição já determina a sua destinação para outros estados, né? Enfim, pertence aos estados a distribuição desse fruto, né? Os subsídios que estão ali, ou as renúncias fiscais, na verdade, elas são normalmente conhecidas como gastos tributários, né? Sim. Mas se a gente for verificar bem, assim, tecnicamente, ele não é uma despesa, ela é uma não receita, né? Eu abro mão de arrecadar em virtude de dar condição a um determinado setor de se desenvolver. Em programas como o governo estava tentando agora não conceder, que era aqueles subsídios para 17 setores específicos que vêm desde a pandemia. A desoneração da folha. Entra tudo aqui. Entra aí. Então, se não tivesse desonerada, teoricamente, o governo arrecadaria mais ou menos Simples Nacional, entra aí. Quer dizer, qualquer regime diferenciado que seja não geral, estando previsto em qualquer norma legislativa, mas que seja de caráter não geral, se for redução de imposto geral, ok, é só uma perda de arrecadação. Mas o que a gente considera como renúncia é anistia, isenção não geral, enfim, qualquer benefício que seja para uma determinada parcela de contribuintes, eles entram nesses gastos tributários, por assim dizer. Sobra, então, 74 bilhões, a previsão é que sobre, na verdade, tudo isso é previsão, 74 bilhões para o governo realmente investir no ano que vem. Se a gente pensar nisso aí, o governo, se a gente repetir uma tragédia em algum outro lugar do país, claro que a gente não quer isso, mas vamos pensar que tem uma tragédia no Rio Grande do Sul acontecendo agora, onde o governo, que não era esperado despesa, está botando mais de 50 bilhões já, e deve ter de colocar mais. O que sobra para investimento não daria para cobrir uma necessidade dessa, por exemplo, emergencial. Aí a gente vai ter de ver outros normativos, né? Porque no caso do Rio Grande do Sul, o governo, o presidente pediu e o Congresso decretou estado de calamidade pública, né, pelo decreto legislativo número 36 desse ano, né? O estado de calamidade pública, ele dá uma série de tratamentos fiscais distintos para o seu atendimento, né? Tanto para prevenção quanto para o atendimento ao sinistro, né? Então, não se submete ao limite. Então, esses limites de despesa, eles não se aplicam ao atendimento da calamidade. Não se submete às metas fiscais. Então, quando a gente vai calcular o cumprimento da meta, essas despesas com atendimento a calamidades são excetuadas. Existe uma facilidade para contratação, tanto de pessoal temporário, emergencial, quanto de obra e tal, uma série de benefícios, vamos dizer assim, uma série de instrumentos que estão previstos ou na lei de responsabilidade fiscal
ou na própria Constituição para poder fazer esses atendimentos. Mas, de qualquer forma, no fim das contas, é um gasto que é feito, não dá para qualificar ainda aqui, mas ele é um gasto. Esses investimentos, o que sobra para o governo, então, isso aí é o que ele vai ter para propor na lei orçamentária anual, que vai ser encaminhada ao Congresso em agosto, é o que ele vai ter para propor aí para coisas novas, para programas sociais, para infraestrutura, para... O investimento aí é só investimento mesmo. Então, programa social entra em custeio, não entra aí. Então, aí é despesa de capital, né? Aquilo que se incorpora ao patrimônio público um bem de capital. Então, é investimento ou as inversões financeiras, que são transferências para, por exemplo, subsidiar programas de habitação popular, né? Esse 74,3, na verdade, ele é um piso. Pode ser que o orçamento venha com mais, ele não pode vir com menos. Porque esses 74,3 bilhões correspondem a 0,6% do PIB medido. Então, assim, é o que a Lei Complementar 200 estabelece como mínimo para investimento no ano que vem, né? E existe uma outra previsão para investimento que consta da Constituição, foi na Emenda Constitucional 109, que diz que a LDO ela tem que estabelecer um mínimo das despesas discricionárias que vai para a continuidade de investimentos, né? Então, isso tem previsão no artigo 45 da LRF e tal. E a LDO diz que 30,4% desse valor marcado para investimento tem que ser para obras em andamento, né? Então mesmo esse valor, ele não é livre. A gente tem que continuar, quer dizer, tentar mitigar aí esse problema de obras inacabadas no Brasil e, com o restante, se for o caso, empreender novos projetos. Aqui, a gente tem as regras gerais para elaboração do orçamento que vai ser encaminhado em agosto. Isso. E aí o governo lá vai detalhar realmente como é que vai usar cada ponto disso. Como é que o cidadão pode acompanhar? Eu sei que é um assunto um tanto quanto árido, não é fácil de entender, mas como é que o cidadão pode acompanhar um pouco esse dia a dia dessas questões de orçamento, para quem tem interesse, obviamente? Eu gostaria de convidar o cidadão, na verdade, a conhecer o Siga Brasil, que é um data warehouse aqui do Senado, foi desenvolvido pela consultoria junto com o Prodazem, né? Nosso serviço de informática, e ele busca dados de todos os programas estruturantes do governo federal, trabalha com execução de emenda, o que foi que cada parlamentar mandou para qual lugar, trabalha com temas, você escreve de forma livre no site um tema que te interessa, ele mostra assim, a execução, a previsão e o gasto efetivo ao longo dos últimos anos, né? Isso é uma forma bem interessante de acompanhar a execução, né? Qual é o site do Siga Brasil? Agora você me apertou. Mas no site do Senado tem o link para ele. Você entrando no Senado tem o site do Siga Brasil, né? E um outro é o Transfere Gov, que o Transfere Gov, para as transferências voluntárias, ele traz os objetos de cada uma das transferências, com recurso, tanto do recurso do governo, vamos dizer assim, quanto, que também é governamental, mas o recurso das emendas que tem execução obrigatória. Então, isso também traz os objetos precisos, né, que vão ser executados em cada uma das localidades, né, das comunidades. E aí dá para o cidadão perceber, inclusive, aquilo que é mandado para a cidade dele. Isso, perfeitamente. Tá, eu estava tentando entrar aqui no site, no Siga Brasil, que é o site do Senado, né? Só que é o www.12.senado.leg.br/orçamento. E aí, nesse site, entrando no site do Senado, digitando lá Siga Brasil, dá para chegar e ver todos esses dados, né? E tem vários painéis, com gráficos, com quadros, que eles mudam. Quer dizer, se eu abrir um gráfico qualquer para despesas, por exemplo, primárias de um determinado órgão, e eu clico em um programa, ele abre os dados do programa, ele é bem intuitivo de mexer, é bem interessante. Otávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser compartilhado no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima Agenda Econômica.